Olá, estudantes! Olá, amantes pela história! Hoje nós vamos começar mais uma aula. Esse vídeo vai apresentar como temática a Semana de Arte Moderna de 1922. Após todos esses conhecimentos transmitidos, peço que vocês curtam, vocês compartilhem, vocês comentem sobre o que vocês entenderam, as propostas, né, de documentários que vocês podem anexar junto com essa dinâmica das videoaulas. Então, a Semana de Arte Moderna de 1922, no ano do centenário da independência do Brasil, um grupo de letrados, a maioria bem nascida em famílias de cafeicultores, organizou uma semana de exposições e apresentações artísticas com o objetivo de chocar a opinião pública. No Teatro Municipal de São Paulo, nas noites 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, pintores, escultores e músicos apresentaram-se para a elite paulistana. A provocação surtiu efeito. Apesar de patrocinados pelo presidente do estado de São Paulo, Washington Luiz, as últimas apresentações transcorreram sobre ruidosas vaias e apupos. Então, nós temos os principais tópicos. 13 a 17 de fevereiro, a Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo, representantes da pintura, da escultura, da poesia, da literatura, da música, que estiveram presentes nesse evento. Aqui a gente tem um catálogo, a capa do catálogo da Semana de Arte Moderna, de 1922, pensando numa perspectiva da vanguarda do modernismo. A respeito de uma ligação com a vanguarda europeia, nós temos o futurismo associado ao Giacomo Balla, na sua obra Abstract, Speed, More Sound. O cubismo, a Vaporu, uma tela muito famosa, é uma pintura de óleo sobre tela de Tarsila do Amaral, de 1929. Temos o dadaísmo, provocado, né, a partir de Marcel Duchamp. Essa obra ela é intitulada de Fonte, e temos o surrealismo diante dessa obra, a persistência da memória, da memória de Salvador Dalí, de 1931. Quem foram os idealizadores da Semana de Arte Moderna de 1922? Rubens Borba do Amaral, em conjunto com o René Triolier, os principais executores, o Mário de Andrade, com o Oswald de Andrade, que tiveram apoio de Washington Luiz, que até então, presidente de São Paulo, candidato pelo PRP à presidência da República. A semana teve um dia para cada tipo de arte. A pintura, Anita Mafaldi, na imagem em si tem um retrato dela, de 1930. Na escultura, Victor Brecheret. Na imagem tem a escultura Graça, uma escultura em bronze, né, feita pelo artista. Na poesia, Oswald de Andrade, um escritor brasileiro. Na literatura, temos o Mário de Andrade, e a gente tem um retrato aos 35 anos, de 1928. E na música, temos o Villa-Lobos, compositor brasileiro, uma fotografia também de 1922. A Tarsila do Amaral é o grande nome do modernismo brasileiro. Ela esteve em Paris e, por isso, não participou da Semana de 1922. Nós temos algumas obras e o retrato que trazem essa perspectiva de um olhar artístico dessa artista. Então, a gente inicia com a Vaporu, a pintura de óleo sobre tela de Tarsila do Amaral, de 1929. Temos o retrato de Tarsila do Amaral, de 1925. A obra Operários, quadro pintado em 1933, pela pintora. E também temos
o quadro A Negra, de 1923. Quem foram os principais participantes da Semana de Arte Moderna? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, o Victor Brecheret, Plínio Salgado, Anita Malfatti, o Menótio del Picchia, Guilherme de Almeida, o Sérgio Millier, Villa-Lobos, Tasto de Almeida, o Di Cavalcanti, entre outros. A origem. A Semana de Arte Antiga ocorreu em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais. As novas vanguardas estéticas surgiam e o mundo se espantava com as novas linguagens desprovidas de regras. Alvo de críticas e, em parte, ignorada, a semana não foi bem entendida em sua época. A Semana de Arte Moderna se encaixa no contexto da República Velha, controlada pelas oligarquias cafeeiras e pela política do café com leite. O capitalismo crescia no Brasil, consolidando a República e a elite paulistana. Está totalmente influenciada pelos padrões estéticos europeus mais tradicionais. Há uma ligação, podemos pensar, né, entre Oswald de Andrade, Mário de Andrade, e também críticas de Monteiro Lobato à chamada vanguarda europeia. A primeira exposição, ela tem, né, como foco Anita Malfatti, a jovem pintora volta da Europa, trazendo a experiência das novas vanguardas e, em 1917, realiza a que foi chamada de primeira exposição modernista brasileira, com influências do cubismo, expressionismo e futurismo. A exposição causa escândalo e é alvo de duras críticas de Monteiro Lobato, o que foi o estopim para que a Semana de Arte Moderna tivesse o sucesso que, com o tempo, ganhou. Alguns antecedentes. Em 1912, Oswald de Andrade retorna da Europa, impregnado do futurismo de Marinetti e afirmando que estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. Em 1913, para Mário de Andrade, é realizada a primeira exposição de pintura não acadêmica em nosso país, por Lazar Segal, pintor lituano. 1914, a primeira exposição de pintura de Anita Malfatti, que retorna da Europa, trazendo influências pós-expressionistas. 1917, Oswald de Andrade, mais Mário ali de Andrade, eles tornam uma profícua amizade e que são os líderes efetivamente do modernismo. Há a publicação de Há uma Gota de Sangue em cada poema, livro de poemas de Mário de Andrade, que utilizou o pseudônimo Mário Sobral para assinar essa obra pacifista, protestando contra a Primeira Guerra Mundial. A publicação de Moisés e Juca Mulato, poemas regionalistas de Menotti del Picchia, que conseguem sucesso junto ao público. A publicação de A Cinza das Horas, de Manuel Bandeira. Em 1917, o músico francês Hugues Millaud, que vive no Rio de Janeiro e entusiasma-se com a machixe, samba e os chorinhos de Ernesto Nazaré, encontra-se com Villa-Lobos. O então jovem compositor, já impressionado com a descoberta de Stravinsky, entra em contato com a moderna música francesa. Segunda exposição de Anita Malfatti, exibindo quadros expressionistas criticados com dureza por Monteiro Lobato, no artigo Paranoia ou Mistificação, publicado no jornal O Estado de São Paulo. Esse artigo é considerado o estopim de nosso modernismo, já que provocou a união dos jovens artistas, levando-os a discutir a necessidade de divulgar coletivamente o movimento. 1919, a publicação de Carnaval, de Manuel Bandeira, já com versos livres. 1921,
Oswald de Andrade discursa afirmando a chegada da Revolução Modernista no Brasil, no banquete no Palácio Trianon, em homenagem ao lançamento de As Máscaras, de Menotti del Picchia. Há também as exposições de quadros de Vicente do Rego Monteiro, em Recife e no Rio de Janeiro, explorando a temática indígena. Há a mostra de desenhos e caricaturas de Cavalcante, denominada Fantoches da Meia-Noite, na cidade de São Paulo. Em 1921, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia, Cândido Mota Filho e Mário de Andrade divulgam o modernismo em revistas e jornais. Mário de Andrade escreve a série Os Mestres do Passado, analisando esteticamente a poesia parnasiana, que estava no auge da reputação literária, e mostrando a necessidade de superá-la, porque a sua missão já foi cumprida. Oswald de Andrade publica um artigo sobre os poemas de seu amigo Mário de Andrade, intitulando O Meu Poeta Futurista. A partir de então, apesar da recusa de Mário de Andrade em aceitar a designação, a palavra futurismo passa a ser utilizada indiscriminadamente para toda e qualquer manifestação de comportamento modernista, em tom, na maioria das vezes, pejorativo. A semana. No dia 13 de fevereiro, que foi uma segunda-feira, o Teatro Municipal estava com a casa cheia, foi a abertura oficial do evento. Espalhadas pelo saguão do Teatro Municipal de São Paulo, várias pinturas e esculturas provocam reações de espanto e repúdio por parte do público. O espetáculo tem início com a confusa conferência de Graça Aranha, intitulada A Emoção Estética da Arte Moderna. Tudo transcorreu em certa calma neste dia. Uma observação. A semana nada mais foi que uma ebulição de ideias novas e libertadoras que provocaram tumultos e repúdios por parte de uns e aplausos e comoção por parte de outros. Na quarta-feira, no dia 15 de fevereiro, Guiomar Novaes era para ser a grande atração da noite. Contra a vontade dos demais artistas modernistas, aproveitou o intervalo do espetáculo para tocar alguns clássicos consagrados, iniciativa aplaudida pelo público. Mas a atração dessa noite foi a palestra de Menotti del Picchia sobre a arte estética, em que apresenta os novos escritores dos novos tempos. Surgem vaias e barulhos diversos, miados, latidos, grunhidos, relinchos, que se alternam e se confundem com aplausos. Quando o Ronald de Carvalho leu o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, estava com tuberculose, poema criticando abertamente o parnasianismo e seus adeptos, o público faz coro atrapalhando a leitura do texto. A noite acaba em algazarra. Aqui a gente consegue observar um cartaz da Semana de Arte Moderna, que ele está intitulado Teatro Municipal, amanhã, 17 de fevereiro, né, 8º e último grande festival de Semana de Arte Moderna, com um concurso de Vila Lobos, no saguão do teatro, exposição de pintura, escultura, né, preços, ali a gente tem até uma designação monetária, bilhetes à venda no Teatro Municipal, que mostra toda uma perspectiva estética do cartaz. Na sexta-feira, no dia 17 de fevereiro, o dia mais tranquilo da semana, tiveram apresentações musicais de Vila Lobos, com a participação de vários músicos. O público, em número reduzido, portava-se com mais respeito, até que o maestro entra de casaca, mas com um pé calçado com sapato e outro com chinelo. O público interpreta a atitude como futurista e desrespeitosa e vaia o artista impiedosamente. Mais tarde, o maestro explicaria que não se tratava de modismo, e sim de um calo inflamado. Na imagem conseguimos observar um facsímile da partitura original de Vila Lobos, da música Escravos de Jó. Outras imagens
Nós temos o Sol Poente, de Tarsila do Amaral, de 1929. No centro, nós temos a fachada do Teatro Municipal de São Paulo. E temos também uma tela, Samba, por Diva Cavalcante, de 1925. Sobre os artistas plásticos negros no Brasil. Além dos artistas participantes da Semana de Arte Moderna, um olhar mais atento revela outros personagens que foram importantes para a construção da identidade brasileira nesse período, como os artistas negros. A contribuição dos negros nas artes plásticas ainda é pouco conhecida e abordada, mas isso não significa que não foi abundante. De fato, ela foi expressiva desde o período colonial. No século XIX, com a criação da Academia Imperial de Belas Artes, alguns artistas negros se destacaram, como Arthur Timóteo da Costa, Benedito José Tobias, Emanuel Zamor, Estevão Silva, Firmino Monteiro, Horácio Ora, João Timóteo da Costa e Rafael Pinto Bandeira. Muitos desses artistas retrataram negros em suas pinturas, em cenas do cotidiano ou em outras situações. No início do século XX, os irmãos Arthur Timóteo da Costa e João Timóteo da Costa, que já produziam pinturas desde o século anterior, participaram de exposições nacionais e internacionais, ganhando vários prêmios. Em 1911, os dois trabalharam na decoração do pavilhão brasileiro da Exposição Internacional de Turim, na Itália. Como artistas da transição do século XIX para o XX, são tidos como pré-modernistas, sendo que Arthur Timóteo faleceu em 1922, o ano da Semana de Arte Moderna, e o seu irmão em 1932. A partir da Semana de Arte, tiveram derivações que propagou o movimento Pau-Brasil, o grupo da ANTA, um movimento antropofágico que teve outras derivações, como o tropicalismo, Bossa Nova, o movimento antropofágico, algumas revistas mais relevantes, o Claxon, e temos também a revista Antropofagia. Nas principais discussões, vale ressaltar que a semana em si não teve grande importância em sua época. Foi com o tempo que ganhou valor histórico ao projetar-se ideologicamente ao longo do século. Devido à falta de um ideário comum a todos os seus participantes, ela desdobrou-se em diversos movimentos diferentes, todos eles declarando levar adiante a sua herança. Ainda assim, nota-se até as últimas décadas do século XX, a influência da Semana de 1922, principalmente no tropicalismo e na geração da lira paulistana, nos anos 70. Eu deixo as referências bibliográficas, as tabelas de imagens, e é isso por hoje. Agradeço a sua atenção até aqui. Um próximo vídeo, nós entraremos em discussões sobre história. Um abraço, até mais.